A verdade é que ninguém gosta de passar por dificuldade. Ninguém gosta de passar prova. Agora, você passar prova, começar a passar dificuldade, a partir do momento que você começa a obedecer, parece que é um pouco pior. Só que é o que acontece. Quando nós dedicamos à obediência, vêm sobre nós provas sob o controle de Deus e com o intuito de nos fazer crescer. Perceba nesse texto que nós vamos ler. Marcos capítulo 4, eu vou ler do 35 ao 38. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Quem foi que disse? Jesus. Passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E estando Jesus na popa dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Perceba, eles foram cumprir uma palavra de Jesus. Jesus disse: passamos para o outro lado. Será que Jesus não sabia que viria uma tempestade forte, colocando a vida deles em risco? Sim, Jesus sabia. Será que Jesus não sabe a prova que você está passando? Será que Jesus não sabia que quando você resolvesse obedecê-lo, viria dificuldade? O vento se levantaria, as ondas bateriam sobre o seu barco? Será que ele não sabia? Ou ele foi pego de surpresa? Eu tenho uma palavra para você. Jesus nunca é pego de surpresa. Tudo que Jesus faz, tudo que ele permite que seja feito, está sob o controle dele. Está debaixo do projeto e propósito dele para a sua vida. Portanto, quando nós paramos para pensar nas dificuldades que começamos a passar, a partir do momento que nos posicionamos e decidimos obedecer, você tem que estar ciente de que essa dificuldade tem um propósito. E qual que é esse propósito? É fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. É fazer com que as pessoas olhem para a sua vida, mesmo turbulenta, mesmo parece que você vai desistir porque as coisas começaram a dar tudo errado. As pessoas olham, montam uma expectativa, mas aí no momento certo você tem que saber chamar o Senhor Jesus. Existe um período da prova que você vai tentar com a sua própria força. Você vai, assim como os nossos irmãos, içar vela, pegar o remo e tentar lutar contra a tempestade. Só que chega num momento em que é necessário você clamar o Senhor Jesus. E aí nesse momento que a obediência vai fazer toda a diferença. Porque aquele que obedece, quem obedece tem Jesus no barco. Se Jesus está no barco, é fácil. No momento que você achar que não consegue mais, você vai lá e clama ele. Senhor, não te importa que nós pereçamos, não te importa que eu padeça, olha a dificuldade que eu estou passando, me ajuda, me socorre. E aí você vai ver a ação de Jesus. Agora, triste, lamentável, desesperador, é quando você está no meio da prova, no meio da dificuldade, mas Jesus não está mais no seu barco. Por conta dos erros, da desobediência, você tomou outro caminho que não aquele que Jesus mandou você seguir. E aí nesse caminho que não está direcionado por Jesus, ele não está presente. E aí você pode clamar, gritar e você vai estar sozinho. Vai ter que passar a prova. Muitas vezes eu vou usar a palavra, você vai me entender, vai se estrupiar. Mas Jesus, pela sua misericórdia, talvez lá no final ele ainda possa estender a mão. Lamentações, capítulo 3, tem um versículo que eu gosto muito, fala assim: põe a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Mas o que eu quero dizer para você? A obediência a Cristo ainda é o melhor caminho. Sempre será. Enquanto a igreja estiver na terra, é o melhor caminho. Sabe por quê? Porque quando a dificuldade vier, quando o problema vier, se você estiver debaixo da obediência, Jesus estará ali. Então, quando você não suportar mais, ele se manifesta. Aí ele manda vento acalmar, ele manda mar acalmar, e o nome dele será glorificado. Mas para de reclamar pelo problema,
Para de reclamar pela dificuldade, pela prova. Sabe por quê? Se você está no caminho dele, do outro lado, aonde ele mandou você ir, lá tem milagre esperando. Foi por isso que ele mandou atravessar. Vamos passar para outra margem. Por quê? Porque ele tinha propósito do lado de lá. E o propósito dele sempre é a glorificação do nome dele. E se nós estivermos juntos para fazer o nome dele ser glorificado, louvado seja Deus, nós seremos abençoados. Então, tem uma palavra para você e eu quero que você pense sobre isso. Você não perde sendo obediente. Mesmo que a sua obediência tenha trazido sobre a sua vida dificuldades, provas, aflições, mesmo que obedecendo a tempestade tenha se levantado, Cristo estará no barco. Então não tema. Tenho certeza que Jesus te abençoará poderosamente. E no momento oportuno, ele entrará com a providência e fará a tempestade cessar. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. O problema é... Aí depois tem que ficar cortando, porque ó...